Tu conhece o anime Zatibel? Hoje a gente vai entrar aí no passado, né? Voltar aí no passado para recordar aí Zatibel, que eu tenho certeza que marcou aí a infância de alguém, a adolescência, ou como eu, né? Lá no comecinho ali dos anos 2000, né? Com uns 20 e poucos anos. Mais ainda, um adorador, uma fã, né, de anime, porque anime nunca perde a graça. Sempre a gente tem aquele anime do coração. Sempre tem os novos aí para cativarem a gente. Isaac Bell é um desses animes que cativam, porque é muito engraçado. Esse anime ele é de 2003, como eu falei, dirigido por Tetsuji Nakamura e Yukio Kayozawa. E ele é baseado nos mangás de mesmo nome, escrito por Makoto Haiku, né? O anime ele teve 150 episódios e ele fez tanto sucesso, né, com a comercialização de itens sobre ele, com os DVDs que infelizmente só vieram, né, para o Brasil só até o oitavo episódio e na versão editada, né, lá dos Estados Unidos. E ele também ganhou uma série de videogames, ele ganhou 2 filmes de animação, né? E fez muito sucesso, né? Quem nunca deu muitas risadas aí com as trapalhadas aí do Parque Fogori, né? E o Kunchomi, né? Que é esse bebezinho aí com bico de pato. E o Parco é esse aí que tem um coração aí na blusa, né? Esse louro aí. E era muito engraçado, né? Tanto que ele tem uma legião de fãs até hoje. Tem musiquinha para ele no YouTube, né? Tem muitos vídeos sobre ele. Se vocês quiserem procurar depois, vocês vão dar boas risadas, porque é um anime muito fácil, né, de você assistir. O Zat, que é esse garotinho lourinho aí que tá no pescoço do Kill, ele é muito fofinho, muito cativante. Então é um anime assim muito gostosinho, né, da gente assistir. E o anime, ele tem esse nome, Zatch Bell, né? Ele é diferente do nome original, que é Gash Bell, mas ele veio pra cá com esse nome, né, por causa americanizado e tudo mais, porque na realidade Gash significa ferida e eles acharam que seria impróprio para as crianças, então eles colocaram Zatch Bell, né? E o anime, ele tem essa questão dos 150 episódios, porque houve um problema, né? Quando eles começaram a produzir o anime chegou no ponto que se equiparou ali ao mangá, a produção do mangá. Só que o Makoto ele passou por um problema, ele lesionou a mão, ou foi o braço, acho que ele ou quebrou o braço, ou lesionou a mão só. E ele ficou impossibilitado de escrever, né, o resto dos animes. Então a produção tinha pressa, né, aliás, dos mangás, né? E a produção do anime tinha muita pressa em terminar. E então eles criaram um final alternativo ali aberto, né? E depois de muito tempo, o Makoto ele terminou os mangás, né? Ele fez um fim, né? E tudo mais. Ele chegou até a fazer uma parte 2 em 2018, que fez um sucesso tremendo, né? E deixou aí os fãs achando que ele ia fazer algum remake, né? Ia ter um remake do anime. E realmente a produção se interessou e se interessa até hoje em fazer um remake, né? Ou do primeiro anime, contando aí o final realmente do jeito que era no mangá, ou então fazer um novo anime contando a parte 2 mesmo, né? A parte 2 dos mangás, ela fala mais sobre o mundo dos demônios e a busca por novos livros, né? E o anime, ele conta a história de que de mil e mil anos, né? 100 demônios vêm para a Terra para tentar batalhar ali entre si para ver se no final fica somente um para se tornar um rei. E esses demônios, né, eles moram no mundo lá dos demônios, né? Quando eles vêm para a Terra, eles vêm com um livro cada um, né? De cores diferentes, tudo mais. Cada livro tem uma magia. Esse livro tem uma escrita assim que é muito difícil de ler. Ele só pode ser lido a cada vez que você desperta uma magia. E os humanos que se tornam guardiões de um desses demônios, né, eles podem utilizar ali as magias, né, despertar essas magias, e eles acabam sendo guardiões deles, né? E nessa história aí que a gente conhece o Kill, né, que esse carinha aí de gravata e tudo mais,
que tá com o Zat, né, no pescocinho dele, que é esse garotinho, o lourinho. E o Kyo, ele acaba se tornando guardião do Zat, né, desse meninozinho lourinho. E o anime, como eu falei, ele é muito divertido, né, de ver. Um, e eu vou contar aqui pra vocês, né, um comecinho ali do anime, pra não perder muita graça. O comecinho do anime, ele conta assim por cima, né, a questão do Zat, que ele é achado pelo pai do Kyo. O pai do Kyo mora lá em Londres, né, mora em outro país e tudo mais. E ele acha o Zat. Depois, no decorrer do anime, vocês vão entender por que ele foi parar ali, por que o pai do Kyo achou ele ali, né? E por que quando ele encontrou o Zat estava completamente sem memória, não lembrava de onde vinha, por que estava ali e tudo mais. Depois a gente entende tudo, né? O anime conta. E quando ele salvou, né, o Zat perguntou se podia fazer alguma coisa por ele, pelo pai do Kyo. E o Kyo disse que sim, que ele poderia ir salvar lá o filho dele, né? Que o filho dele era um menino muito inteligente, porque o Kyo realmente é um menino muito inteligente, mas que ele tinha perdido total interesse pela escola e também ele não tinha mais amigos, né? Que ano passado ele tinha feito muitos amigos, mas que hoje em dia ele não tem mais. E aí o Zat sai à procura, né, do Kyo. Na versão original, né, na versão japonesa, ele chega numa águia, né, com um peixe nas costas, que é a principal comida lá do Zat, e ele chega nu. Mas aí, quando ele foi americanizado, né, colocaram um shortinho nele, assim como fizeram em várias outras cenas, trocaram, né, para poder ser mais, assim, melhor para as crianças assistirem. Como, por exemplo, o personagem Hosokawa, né, ele, quando ele vai assaltar lá o banco junto com o demônio dele, ele tá com um fuzil na mão na versão original, e na versão editada ele tá com uma arma lá diferente, parece uma arma de paintball, né, aquelas armas da Nerf, alguma coisa assim. E aí, quando o Zat chega lá, né, o Kyo tá completamente lá vão ter, no quarto dele, né, já tem dito lá que não vai mais pra escola e tudo mais. E aí, quando ele vê, né, o Zat, ele pensa, ele até brinca, né, ele fala assim, será que eu comi demais essa noite? Tô vendo coisas que são pra ver, né? E aí o Zat fica com raiva, porque ele não dá atenção pra ele, quebra lá a janela. E aí, nesse negócio dele quebrar e entrar no quarto, né? Em determinado momento, o Zat fica com raiva e acaba explodindo lá o quarto do Kyo, né? E o Kyo ficou horrorizado como é que aquele garotinho daquele tamanho tem tamanho poder e tudo mais. E nisso ele acaba chegando lá e falando: Nossa, seu pai me mandou pra vir ficar com você e eu vou ficar com você, enfim, né? E aí a mãe do Kyo, muito gentil, recebe ele, né? Trata ele como se fosse um filhinho, o Zat, cuida muito bem dele, tudo mais. O Kyo não quer ele perto dele de jeito nenhum, né? Até porque ele quer ficar sozinho, ele é um menino que gosta de ficar no canto dele. E aí ele fala: Não, você vai voltar para a escola e vai andar comigo sim, porque seu pai mandou. E aí o Zatis fica se vestindo de bolsa, né? E vai para a escola junto com o Kyo. E lá ele percebe que ele não tem amigo mesmo. E ele começa a mexer com os valentões lá e dizer que o Kyo vai bater neles, né? Que o Kyo que tem poder vai bater neles, ele sabe brigar, não sei o quê. E aí, nesse negócio de proteger o Kyo, né? Que ele conhece a Suzy, que é uma menina que é apaixonada pelo Kyo, né? Até quando ele conhece, aí ela fala, eu sou a namorada do Kyo, mas ele ainda não sabe, né? E ela é louca por ele. E eles dois se tornam muito amigos, né? O Zati adora ela. E aí começa a primeira luta, que é quando o Valentão tá lá, né? E tudo mais. Acaba aparecendo um outro pessoal, né? Que também tem um demônio, né? Um outro cara que também tem um demônio. E eles lutam lá, o cara acaba dando uma surra nesse valentão. E depois o Kyo acaba entrando lá no espaço, né? E usando aí o livro do Zat, porque ele já tinha estudado o livro, ele sabia que aquilo ali poderia ser uma magia. E aí ele treina aquela magia e ele vai lá lutar junto com o Zat, né, para poder colocar esse cara e o demônio dele para ir embora. E ele vence ali a batalha e tudo mais, né? E os demônios, quando eles vencem, quando o livro deles são queimados, eles param de existir na Terra. E é mais uma dica aqui do canal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Até a próxima.